Liturgia do dia 4 de janeiro de 2022, quarta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro,
era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que distingue um cristão é a conduta reta e justa, afirma João contra os gnósticos. Praticar a justiça é aceitar a vontade de Deus. Pelo contrário, quem comete o pecado é do diabo. Quem peca está contra o mundo de Deus. Não pode ser filho de Deus. É filho do diabo. Cristo venceu o mal e instaurou os tempos da salvação. Os seus discípulos são chamados a lutar contra o pecado e a praticar a justiça. João distingue duas formas de ser filho: a filiação divina e a filiação humana. Quem se abre à ação do Espírito torna-se filho de Deus. Quem se fecha ao Espírito e rejeita a Deus, entrega-se ao diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque um germe divino permanece nele. Quem comete o pecado é do diabo. O Filho de Deus deixa crescer nele e dá frutos a semente da palavra. Por isso, não pode pecar. Deu espaço a Deus e permanece em Cristo, que atua na sua vida. Há, pois, que permanecer abertos ao Espírito e em atitude de permanente conversão. No texto do Evangelho, mais uma vez João Batista dá testemunho de Jesus e leva alguns dos seus discípulos a seguirem Jesus. O texto apresenta-nos, por um lado, o fato histórico do chamamento dos primeiros discípulos, descrito como descoberta do mistério de Cristo. E, por outro lado, a mensagem teológica sobre a fé e o seguimento de Jesus. O caminho para alguém se tornar discípulo tem alguns traços característicos. Tudo começa com o testemunho e o anúncio de uma testemunha qualificada. João Batista, neste caso: Eis o Cordeiro de Deus. Segue-se o caminho do discipulado. Seguiram Jesus. Encontro pessoal e de comunhão com o Mestre. Foram, viram onde morava, ficaram com ele. O encontro compreende um colóquio em que Jesus fala da sua identidade e convida a uma experiência de vida com ele. Esta experiência termina com uma profissão de fé. Encontramos o Messias, que depois se torna apostolado e missão. De fato, André, um dos que fez a experiência, levou o irmão a Jesus, que lhe muda o nome de Simão para Cefas, ou Pedro, para indicar a missão que haverá de realizar na igreja. Gostaríamos de saber muito mais sobre este primeiro encontro dos discípulos com Jesus, mas o evangelista limita-se a referir o essencial. João Batista indica o Cordeiro de Deus e cala-se. Não retém os discípulos, entrega-os a Jesus. Eles ficam encantados com a pessoa de Jesus, com a sua grande humanidade que lhes enche as medidas. O caminho para chegarmos ao conhecimento de Jesus é observar o comportamento das pessoas que se encontraram com ele. Penetrar no mistério de Jesus é observar o mundo que o rodeia e dar-nos conta do modo como ele se relaciona com as pessoas. O chamamento dos discípulos ao seguimento do Mestre
é um evento que se repete na Igreja. Jesus chama-nos pessoalmente ao discipulado e também nos pode chamar a uma particular experiência de vida e de missão com Ele, tal como chamou os apóstolos. Esse chamamento faz-se ouvir na vida de cada um de nós. É importante que saibamos ler os acontecimentos da nossa vida e, penetrando no coração de Jesus, saibamos indicá-lo também aos outros. Na vida de cada um de nós há um dia, um encontro com Ele, que marca uma mudança radical de vida, o chamamento pessoal e imprevisível de Deus em vista da missão. Muitas vezes, serve-se de outros para nos chamar. Podem ser os pais, um sacerdote, um livro, um retiro espiritual. Mas é sempre Ele que chama ao seguimento para a construção de um mundo novo. O importante é que estejamos atentos para que não passe em vão. Quando Jesus se apresentou a João, junto ao Rio Jordão, a missão do Batista estava quase para acabar. O amigo do esposo deve saber retirar-se quando chega o esposo. Um ensinamento importante para quem se dedica ao apostolado, a orientação espiritual dos irmãos, a catequese. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos que o Salvador, qual nova luz dos céus para a redenção do mundo, se levante cada dia para renovar os nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.